Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, vocês que nos acompanham pela imprensa, enfim. Eu venho aqui à tribuna hoje também para ampliar essa discussão sobre a regulamentação ou não dos moto-apps aqui na cidade de São Paulo. E eu estava me debruçando agora ainda sobre o texto do substitutivo que tem sido construído exaustivamente a muitas mãos aqui nessa casa, há muitos vereadores, vereadoras muito preocupados com o tema, sabendo da responsabilidade que nós temos hoje ao votarmos esse tema, sabendo da responsabilidade que esse tema exige, e acho que aqui alguns pontos que eu estava olhando no substitutivo, eu penso que devem ser destacados e devem nos orientar nesse debate aqui no dia de hoje. Um outro dado importante que nós temos, uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, mostrou que 72% da população de São Paulo, 72% da população de São Paulo avalia positivamente o transporte por motocicleta, o transporte por moto aplicativo. Ou seja, eu não vou me estender aqui na pesquisa, que mostra uma série de dados, mas não basta a demanda, não basta a necessidade, não basta o reconhecimento de que esse é um transporte rápido, ágil, de fácil acesso, principalmente para quem reside nos bairros mais periféricos da cidade, não basta isso. Porque nós precisamos ter a clareza de que há dois caminhos que se colocam diante de nós. O caminho da não regulamentação ou do não reconhecimento do serviço. E esse caminho é perigosíssimo, porque esse caminho faz com que aconteça o que a gente está vendo. Das mortes no trânsito, nas capitais, envolvem motos. 72%. Ou seja, das mortes no trânsito, não regulamentar, nas capitais, envolvem motos. Não regulamentar, ou seja, vai sempre fazer não regulamentar, com que o grande custo, não regulamentar, a grande penalização vai sempre caia com que sobre o mais frágil, sobre o mais fraco, sobre o mais pobre, seja ele o motorista de aplicativo, sobre o mais fraco, seja ele sobre o mais pobre, seja ele o usuário desse serviço. Seja ele. O segundo ponto importante. O segundo ponto importante que eu queria destacar a partir da leitura do substitutivo é que a gente precisa partir de um conceito. O conceito do reconhecimento de que esse serviço está na cidade, amplamente divulgado, amplamente utilizado. Então não adianta o poder público, não adianta a Câmara, o poder público, os poderes instituídos simplesmente, vereador Kenji, simplesmente fingir que não existe, ou querer empurrar para debaixo do tapete. Está aí, acontece, é uma realidade, tem apoio da população e assim precisa ser visto. Agora, uma vez visto assim, até porque eu pessoalmente não acho que esse é o meio de transporte ideal numa cidade como São Paulo. Não acho que essa é a alternativa ideal. Mas se ela está posta, a lógica precisa ser de redução de danos. Se ele existe, o que a gente precisa fazer é partir para uma regulamentação que traga segurança para o trabalhador, segurança para o passageiro, que responsabilize aqueles que, porventura, querem explorar esse serviço de maneira predatória e de maneira a desrespeitarem a vida de quem se utiliza desse serviço. Não dá para a gente fingir que não vê. Reduzir danos, nesse caso, e a decisão que a Câmara está tomando ao votar isso, é acertada, porque reduzir danos é escolher proteger gente. Não é estatística, é proteger gente. Gente real, gente com histórias. O risco precisa se ressaltar e precisa se lembrar sempre que o risco de morte em acidentes com motos é 20 vezes maior do que com automóveis. Terceiro ponto importante que eu queria também destacar é sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual.
eles reduzem em até 40% as lesões graves que acometem os envolvidos em acidentes com esse modal de transporte. Uma touca, um capacete correto e um veículo aprovado, gente, vale mais do que qualquer discurso. Vale mais do que qualquer outra coisa, porque protege uma vida, porque diminui o risco de acidente grave, porque diminui o risco de lesão grave, lesões corporais graves sobre aqueles que utilizam o serviço. E aí, acerta o texto quando exige touca, higienização, colete refletivo e veículo certificado, porque isso é política pública efetiva. Mas a minha defesa pessoal é que esses encargos, essas responsabilidades estejam sob a responsabilidade primordial das empresas. As empresas devem disponibilizar o capacete adequado, o colete refletivo, as condições de segurança adequada e vou além. E, inclusive, disponibilizarem áreas de descanso e de repouso para esses trabalhadores que trabalham exaustivamente no trânsito da nossa cidade. Isso deve e precisa ser responsabilidade das empresas que exploram o serviço e não dos trabalhadores individuais. Não seria justo impor aos trabalhadores individuais a responsabilidade de viabilizarem touca, o capacete, o colete adequado e todos os equipamentos de segurança. É importante demais que isso fique muito claro. E por que eu quero dizer isso? Avançando um pouquinho mais. Porque responsabilizar as empresas é proteger o trabalhador. É importante responsabilizar as empresas, porque hoje o motorista que está nas nossas ruas, ele é herói e culpado ao mesmo tempo. Com a lei, quem lucra se responsabiliza. Quem lucra também responde. E quem mais lucra, responde mais, se responsabiliza mais. Gente, tem um dado importantíssimo, que é o de 66% dos trabalhadores de moto aplicativo que relatam jornadas acima de 10 horas, com ausência total de proteção social. Esse foi um dado que eu levantei da pesquisa da Universidade de Brasília com o Observatório das Plataformas de 2024. E daí a importância da gente defender a regulamentação. Porque a regulamentação protege o trabalhador dessa uberização selvagem que se espalha pelo país e que se espalha pelo mundo. E que muitas vezes se impõe pela falta de regras claras, pela falta de responsabilização de quem explora o serviço, pela falta de responsabilização das empresas primordialmente, sim, porque elas devem fazer isso, inclusive viabilizando seguro-saúde, o seguro funerário, de assistência funerária, tanto ao motorista quanto ao passageiro. E por último, eu teria várias coisas aqui para acrescentar, mas por último, o último ponto é que a fiscalização forte diminui acidentes em até 30%. Gente, regra sem fiscalização, como bem aqui foi levantado pelos vereadores que me antecederam, é sugestão. Aqui não. Com essa nova lei que nós estamos aprovando aqui, quem descumprir a lei, paga e paga caro. Quem descumprir a lei, paga caro, se responsabiliza. Os municípios que implementaram fiscalização eletrônica, mais regras específicas para o motoapp, para o mototáxi, reduziram de 25% a 30% a taxa de acidentes em 2 anos. Fiscalizar empresas, como a gente está aqui discutindo, limitar áreas, proibir operação em chuva e exigir dados em tempo real
É isso que realmente muda o cenário, senhor presidente. E eu quero aqui encerrar só dizendo o seguinte, presidente, que a minha escolha pessoal é a vida digna na cidade. Proteger quem trabalha na moto, dar segurança a quem precisa se deslocar com rapidez e com efetividade, e colocar uma fiscalização rigorosa sobre quem lucra explorando, porque mobilidade jamais pode ser faroeste urbano. Mobilidade é cuidado, é responsabilidade e respeito pelo valor de cada pessoa. Hoje a gente acerta aqui, ao fazer esse debate, ao regulamentar. E quero dizer que a gente pode errar se a gente usar o pretexto de regulamentar para colocar critérios tão impossíveis que praticamente impeçam o serviço. A gente precisa lembrar que os que não se utilizam, que os que se utilizam desse modal são aqueles que estão nas periferias, onde o transporte público, infelizmente, muitas vezes não chega. Então fica aqui, senhor presidente, os meus pontos para reflexão nessa tarde sobre um debate, talvez dos debates mais importantes que nós fizemos esse ano aqui nessa casa, explicitando aqui os meus compromissos e aquilo que penso. Obrigado, vereador Bezerra. Próximo orador, vereador Sargento Nantes.